Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos à nossa aula 24 da disciplina Introdução a Meteorísticas. Meu nome é Aníbal Tavares de Azevedo, eu sou seu professor. E essa aula, então, eu vou falar do problema da mochila. Vocês vão ver, pessoal, que esse problema é bem interessante, ele é bem aplicado, ele é bem útil, tá? Então, vamos aos nossos slides aqui, pessoal. O que que é o problema da mochila? Eu tinha falado aí do problema de designação generalizada. Agora estou indo para o problema da mochila. E eles têm uma relação entre si, o problema da designação, o problema da mochila. E agora o problema do caixeiro viajante. Eventualmente a gente vai falar mais para frente, tá? O problema da mochila, pessoal, é muito simples, na verdade, de definir, tá? Se tem uma mochila, tem que botar objetos dentro dela. É claro que não cabe tudo, né? A menos que você tenha uma mochila mágica, não cabe tudo dentro da sua mochila. E aí a questão é a seguinte: como é que a gente pode resolver esse problema? Será que as pessoas ficam perdendo o sono, né? Fica tentando bolar modelos complicados e tudo para resolver esse problema? Não. Na verdade, o que elas fazem em geral é usar uma heurística, né? Que é o seguinte: a gente cria uma lista. O que que é essa heurística? A gente vai criar uma lista, tá? Com todos os nossos objetos e vai ordenar essa lista de objetos segundo a utilidade dividido pelo volume, tá? Então, obviamente, a utilidade é algo subjetivo e dependente do contexto, né? Mas você pode dar uma nota para cada item. E a utilidade aqui, dependendo do trabalho ou dependendo da praia, pode variar significativamente, tá? Agora, o volume, pessoal, embora seja uma medida objetiva, é complicado de você pegar isso para cada item, né? E fora o fato que, de repente, você tem itens aqui que podem ser amassados, itens que não podem ser amassados, itens que, de repente, enfim, tem uma complexidade aqui bem grande. Pode ser amassado, mas não é uma boa ideia. Você vai ter que dobrar e depois colocar tudo isso dentro da mochila vai ser complicado, tá? O ponto importante aqui, pessoal, é que a gente pode usar essa heurística para ordenar ou colocar aquilo que é o prioritário e vai colocando na mochila até dar o espaço da mochila, até dar a capacidade da mochila, tá? Então, só para ilustrar, pessoal, aqui um ponto importante. Essa heurística do plano da mochila é algo interessante, é algo que provavelmente muitas pessoas utilizam, mas eu vou mostrar uma situação aqui para vocês que pode acontecer, tá? Então, imagina que você tem três itens. Esse primeiro item tem uma utilidade 7, volume 7. O segundo item tem uma utilidade 5 e volume 6. O terceiro item tem uma utilidade 3 e volume 4, tá? E aí o que que você pode fazer? Você pode usar a heurística. O que que é a heurística? Olha, vamos fazer a utilidade sobre volume, tá? E aí você fala assim, ok, vou pegar aquilo que tem mais utilidade sobre volume, maior razão utilidade sobre volume, é este item aqui, o primeiro item, utilidade 7, volume 7, a razão utilidade sobre volume é 1, e os demais itens têm uma razão menor, você não vai colocar eles, por quê? Porque o primeiro item, ao ser colocado na nossa mochila de capacidade 10, impede que os demais sejam colocados, tá? Porém, se você colocasse os outros dois itens restantes, você teria uma melhor ocupação da sua mochila, ou seja, você usaria toda a capacidade da mochila, e a utilidade total, considerando os dois itens, é 5 mais 3, 8, que é maior que apenas a utilidade individual desse item. O que significa basicamente o seguinte, pessoal, que se eu usar essa heurística, eu posso incorrer em uma solução que não é a ótima, do ponto de vista de utilidade total da mochila, dos itens colocados na mochila, tá? Então, o que eu queria colocar agora é a parte formal desse problema, que justificado por essa heurística, ou seja, a heurística não me garante a otimidade, a obtenção da solução ótima do problema, então é interessante eu ter a formulação matemática que pode me fornecer a solução ótima do problema. Então, veja o seguinte, aqui, ó, eu tenho os itens e eu tenho a variável de decisão. É até mais simples que o problema de transporte, o problema de designação, no sentido de eu só tenho um índice, né? Esse índice corresponde ao seguinte: o item 1 foi colocado ou não na mochila, né? Então, se o item 1 foi colocado na mochila, essa variável ganha valor 1, x1 igual a 1, indicando que o item 1 foi colocado na mochila. E se o item 4 não foi colocado na mochila, x4 igual a 0, tá? Muito bem. Obviamente, a gente tem uma capacidade máxima M, que pode indicar não só o volume da mochila, mas sim o número de objetos ou itens que você pode colocar ali, tá? Muito bem.
Então agora, pessoal, vamos pensar na formulação matemática desse problema, tá? Eu gostaria de chamar a atenção para vocês de um problema interessante aqui. Por que que eu indiquei, gostaria de indicar agora, se eu não indiquei, indicar para vocês verem a aula passada, problema de designação generalizada. Porque vocês vão se recordar que lá no problema de designação generalizada, a gente usava algo parecido para cada operário, que cada operário tinha uma capacidade máxima de tarefas, digamos assim. E cada tarefa tinha uma contribuição em termos de tempo para a capacidade máxima daquele operário. Então, de certa forma, o problema da mochila está ligado com o problema de designação generalizada. E você pode ver aqui que, aqui no nosso caso, esse aqui é se eu coloco ou não o item na mochila. E se eu colocar o item na mochila, eu passo a contar o volume daquele item e, eventualmente, eu vou fazendo a soma dos itens que estão sendo colocados para não exceder o volume máximo da minha mochila, tá? Isso aqui é uma soma que você pode, evidentemente, colocar aqui em termos mais, digamos assim, explícitos, né? Que daria isso aqui, ó. Então eu estou falando o seguinte, ó, se eu colocar o item 1, eu tenho que contabilizar o volume desse item. Se eu colocar o item 2, eu tenho que contabilizar o volume desse item. Vou colocar 3, tá? E no final das contas, independentemente de qual item eu estou colocando, isso não pode exceder a capacidade máxima da nossa mochila, tá? Aqui a nossa variável é binária, 0 ou 1, tá? E, de novo, pela mesma argumentação do problema de designação generalizada, os coeficientes da matriz de restrição, né, a matriz A de restrições, ou de restrição, que só tem uma restrição aqui, não são 1, menos 1 e 0, ou seja, a matriz não é A associada a esses coeficientes de restrição, não é unimodular. Então, eu não tenho um teorema que me garante que eu possa relaxar essa condição que está dada aqui, tá? Então, a questão toda aqui, pessoal, é bem simples. Eu não tenho garantia de, se eu aplicar simplex para esse problema, de obtenção da solução ótima, tá? E aí significa que eu tenho que usar técnicas de programação inteira. A função objetivo aqui, pessoal, não é de minimizar, é de maximizar a utilidade total. Então, eu vou maximizar a utilidade do item 1, se ele for colocado ali, eu contabilizo a utilidade desse item. Utilidade do item 2, se eu colocar na mochila, eu contabilizo esse item. E utilidade do item 3, se eu colocar ele na mochila, eu considero a utilidade dele, tá? Então, isso aqui é a soma das utilidades. Eu quero maximizar a soma das utilidades dos itens que eu posso colocar na mochila. E aí, como eu já havia mencionado antes, a matriz A não é unimodular. Eu não garanto que, se eu aplicar simplex para resolver esse problema, eu vou ter a solução ótima. Isso não é bom, tá? Porque aí eu vou ter que usar métodos computacionalmente mais caros, tá? Um problema interessante para ser resolvido, que a gente vai ver depois quando a gente for colocar a mão na massa, quando a gente for usar os solvers no Google Colab, é a gente, por exemplo, considerar esses itens. Tem 8 itens que eu posso colocar na minha mochila, tá? E cada item tem uma utilidade e tem um volume. Lembre-se que eu não tenho obrigação de colocar todos os itens na mochila, certo? Então, a minha única obrigação, na verdade, é escolher aqueles, dentre esses 8 itens, quais são aqueles que vão maximizar a utilidade da minha mochila, tá? Sendo que a minha mochila tem capacidade de 100, tá? Então, isso é um problema que a gente pode, por exemplo, usar o método da força bruta, aqui que vem a ser o método da força bruta, enumeração completa, tá? Não é uma boa opção. Suponha, por exemplo, que você tivesse 50 itens, tá? E você pode escolher se vai colocar ou não esses 50 itens. Se você for enumerar todas as possíveis soluções, isso vai te dar 2 elevado a 50 soluções, que é um número gigante, é 10 elevado a 15. E um computador capaz de fazer 1 milhão de avaliações por segundo levaria 36 anos para verificar qual é a melhor solução, tá? Obviamente, isso é muito caro, isso é muito complicado. Não é uma alternativa interessante à força bruta. Enumerar todas as possíveis soluções e pegar aquela de menor valor, tá? Eventualmente, a gente pode aplicar meta-heurísticas, pessoal, como, por exemplo, algoritmo genético, que a gente vai ver mais para frente, que é inspirado em
como o próprio nome já diz, é, crossover, mutação, genes, e também leva em consideração a teoria da evolução do Darwin. Tá? É uma mistureba de teoria da evolução do Darwin com crossover, mutação, teoria de é, genética, tá? Eu não vou detalhar isso aqui, pessoal, mas isso aqui é um esquema geral do algoritmo genético. Na descrição do vídeo vai ter o PDF disso aqui, mas eventualmente mais para frente os algoritmos genéticos vão ser abordados nesse curso, tá? E aí você pode usar penalidade, enfim, como avaliar indivíduos que são infactíveis, que não atendem às restrições. Dá para a gente trabalhar bastante nisso, tá? Ou então, eventualmente, uma estratégia de factibilização das soluções. Tem também métodos de enumeração que não são completos, porque enumeração completa a gente já viu que tem uma complexidade grande, e que você pode fazer uma busca em árvore para ser uma busca mais eficiente e você poda alguns ramos das árvores, tá? Usando alguns critérios. Bom, pessoal, esse ponto aqui era só para passar a teoria mesmo. A gente daqui para frente vai ter aulas mais práticas que vão pegar. A gente vai voltar para essas formulações e vai ver como é que põe no Google Colab, como é que põe no Solver exato para resolver essas formulações. É isso. Muito obrigado então pela atenção de vocês. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de curtir e compartilhar. E próximas aulas a gente já vai botar a mão na massa, vai botar as formulações nos solvers. Obrigado, pessoal. Espero vocês na próxima aula então. Um abraço e até lá. Tchau.